Sim, você colocou isso. Em Jacarecica estava acontecendo um movimento, tá? Os meninos estavam fuçando, tocando, Maninho, inclusive Eram 3 bandas, mais os outros. gerou um pouquinho antes, por causa do Baiano, que infelizmente... Não, Baiano. Baiano. Que infelizmente os filhos da puta aí detonaram o rapaz, mas até hoje a gente não sabe o paradeiro dele. Mas aí um deles, o Baianinho, o André, o André, gente bonésima, tá? Por sinal era pra estar aqui, eu até futuquei ali no Face pra ver se ele vinha, sabe? E a galera fazia esse underground muito. Aí o Otávio, quando sentiu que era. Não, chamou o Alex pra tocar conosco exatamente aí. O lance de Jacarecica. Foi com a galera de Jacarecica. Eita! Cenário musical de Jacarecica. Era um momento bom. Aí o cenário de Jacarecica, aqui na porta do estúdio na porta do Bolívar. E o bugrezinho do. Na época também. É bugre do Marcelo. O importante disso aí que ele está falando é, por exemplo, a gente tem o Ricardo Lopes, que hoje é um nome consagrado aqui, saiu de lá e era da banda dos caras, tá? O Ricardo é um amigo nosso, em contexto, e toca pra caralho também. Mas o início foi lá. Na mesma relação. E ele aprendeu junto com o menino que estava na foto aqui, como é o guitarrista, o outro. O Gustavo. Com o Gustavo, tava lá com o Gustavo. Ele e o Gustavo que faziam as ondas. Na verdade, o Gustavo tinha muito lance de pedaleiro, ele entendia muito, tinha muita facilidade, sabia? Aí passava pro Ricardo e aí tinha esse entendimento. Aí perpassa tudo. Tinha, a gente fazia. A gente fazia MPB lá. E tinha um barzinho do Marvel. Depois logo do depois. Led Zeppelin. Não, o cenário, na verdade, o cenário foi crescendo, na verdade. Mas o que ele está falando, Jacarecica tinha 3 bandas, né? Se eu não me engano, era Rock, Segredo do Estado, que era a principal. Acho que era Rock Postal, se eu não me engano, que era com o Luciano e o Felipe, se eu não me engano. Rock Postal. Tinha a minha banda, que eu comecei, que o Calcinha começou com... É o Alessandro Calcinha. Alessandro Calcinha. E a minha banda era... Por que Calcinha? Por que Calcinha? Um brinde ao Calcinha, meu irmão, camarada. O Gozo é fêmea. Então esse cenário aí tinha vários músicos e também teve um festival lá, acho que foi em 87, cara, que foi o Atlantic Rock. Que o Bolívar, junto com o Marquinhos, organizou lá, então tinha a banda Amon. Isso. E a minha que era o Necrotério. Necrotério, minha banda. Toquei no Necrotério. É a minha primeira Essa banda. cara de multa até hoje. Minha primeira banda foi o Necrotério, que era a Calcinha, eu, o Jairo, a galera de lá, o Marcos. Então esse cenário aí foi crescendo de uma maneira que a Segredo do Estado mudou o nome, foi para o Rio de Janeiro, gravou um CD. Foi Máfia Nordestina. Máfia Nordestina. Então começou a modificar o cenário mais ainda, porque também... Sofrendo outras influências. Claro, já meteu o forró na pegada. Já faz o Chico Baratinho, né, cara, depois, né? Mas aí já são bem, aí essa galera já veio bem depois. Não, Já no 2000, né? já é interessante assim fazer esse link, né? Dessa coisa miscigenada. Mas é interessante isso aí, quando coloca, porque daí você vê os hiatos que existem. Né? Aí depois Chico Baratinho. Não, Praça Teodoro, Poções Mágicas, Odisseia, tá? Aí surge o Segredo do Estado, aí depois surge Bol, The Bol, essa daí, entre essas e outras, você tem o Vado e o Suel. Suel é um artista plástico, magistral, um dos melhores do estado, um gênio. E o Vado nem se fala com as composições dele. E desse mesmo movimento. E a gente já estava velho quando ele estava surgindo. Isso aqui é o grande barato. A gente com 4 anos, né? 4 anos de banda, ele estava surgindo.
Como é efêmero demais, né? Infelizmente, por mais que a gente estivesse acontecendo, ou tudo estivesse acontecendo, tudo é efêmero, entendeu? Tem esse detalhe. E daí você vai buscando outros projetos. Uma coisa interessante assim naquele momento também, a questão da feirinha da Pajuçara, que rolava aos domingos no final de tarde, e eventualmente rolavam umas bandas lá. Exato. Aí tocava Odisseia, tocava Porções, e às vezes a gente ficava frustrado, porque a gente chegava lá e não tinha banda nenhuma para tocar. Os caras ficavam muito nos guetos e tal, não tinha aquele apoio, né? Nunca, na verdade, até hoje é muito difícil. E nesse período eu fazia parte de um outro grupo, era o Léo Clube Maceió Lagoa. O Léo Clube Maceió Lagoa é um clube filantrópico, tal, etc. E queria fazer atividades para mostrar a cultura alagoana e o esporte alagoano. Então o que foi que nós fizemos? Fizemos um handebol de areia. Hoje em dia existe o handebol beach. Só que o handebol beach não tem nada a ver. A gente fez um handebol de areia, que é um esporte, com 7 na linha e tal. E ao final, na tarde, aí tinha um show de rock. Show de rock. É verdade. E lá na praia. Não, na Pajuçara. Não, foi na Ponta Verde. O 7 foi um pouquinho mais. Foi depois. Aí a gente fez na Ponta Verde, cara. A gente montou um palco lá, inclusive tem umas fotos massas. Eu cheguei a tocar lá com a... Que queimaram o cubo. Queimaram um cubo. O irmão do Pedro foi o... Final de 90. Eu sei que vocês pagaram um cubo. O Thiago. Aí pagaram um cubo, cara. Na verdade, a galera sem grana na porra, daí pegaram emprestado no cubo, o cubo queimou. Olha, imagina. E foi com a minha Acho banda. relevante a gente falar do Sim Senhor, né, cara? Porque o Sim Senhor, ele vem no final da década de 90, Sim, né, senhor. cara? Com aquela coisa Sim, senhor. O Mr. regionalismo, daquela coisa Mr. Freeze também. de Pernambuco, Inclusive do Science, inclusive eu tenho o contato dos meninos aí e tal. Magnífico. Adriana conhece. Inclusive, em 97, tocou numa caixeira atômica, aquela banda lá do Rio Grande do Norte, que tinha essa pegada, o Mundo Livre. Mundo Livre. Que tinha essa pegada, que tinha essa pegada do Science, né, cara? Exatamente. Mas aí entra nesse mesmo momento do rock aqui, né? Entra o Mundo Livre, tocou numa caixeira atômica, o Mundo Livre. Depois aí vem as bandas da Paraíba, o Rush Cover, né? Também. E já vem com outra ideia que não é a Então uma coisa que eu queria agora abordar, falando agora no Sim Senhor, eu tava conversando em off com o Adriano Arantos, né? Um figurado. E ele falava... Fotógrafo como o meu amigo Arthur Celso hoje em dia. Entendeu? E ele falava... Muito gênio. No começo da banda, não no começo, né? Mas tipo, começo dos anos 2000 até metade, o menor público que a Sim Senhor teve e que deixava eles frustrados era 500 pessoas. O menor. Era daí pra cima. De 1000 pra cima, público. Aí eu queria saber como era a média de público dos shows da Diário de Bordo no período de atividade. Olha, como a gente fazia um trabalho sempre aglomerado, a gente nunca fez show sozinho. A gente nunca participou de show sozinho, fato. A gente não pode dimensionar se o público era meu ou se era da outra banda. Eu sempre estava lotado. Eu não posso contar 1, 2, 3, 4. Eu não tenho essa medida. Mas que era lotado, inclusive se você pegar essa imagem aqui, foi um dos shows que teve a banda com a galera. E lógico que aí de repente não foi nem conosco, mas que estavam lá estavam. Porque tem um outro detalhe, nós éramos a banda que tocava em português. Isso era fato. E existia uma resistência muito forte com relação a isso. Tá? Então a galera mesclava muito um rock interessante dos anos 90 ao grunge, ao rock brasileiro, né? Então teve um movimento fora que trouxe pra cá. Eu acho que e o principalmente, interfere nisso. Então, e o principal nisso aí é que fazíamos autoral. Então era um outro era muito forte, era muito discutível isso. Então
podia ser Zé Carioca. Como tínhamos sempre vários grupos tocando conosco, realmente o público realmente era massa. Sempre foi massa, tá? Se a galera absorvia ou não... Tinha um fator também principal, primordial, que tinha a união. Tá, sim, sem Porque dúvida, sem dúvida. as bandas não tinham esse pouco de clichê. Não, você toca hard rock, você é pop nacional, eu não vou para esse show. Se uniam, né? Aí por isso que os públicos eram grandes. É isso que o Hoje Euler já fala. é diferente. O que o Euler fala é Hoje já é um muito pouco importante. diferente, Por quê? Porque as bandas a eram gente unidas. está na marginalidade, né? Ou estava na marginalidade. Hoje em dia, como a gente faz outra história, é diferente. Mas naquele momento a gente estava na marginalidade. É fato. Então todos os marginais estavam lá assistindo. Isso era legal, tá? Então, tava um negro pobre, um fudido, mal pago, tá? E quem gostava de rock and roll, reggae, tá? O punk rock, o grunge, tá? Era carência. Existiam essas carências. E a gente chegou enquanto diário de bordo, nesse momento, promovendo eventos culturais gratuitos para uma sociedade carente de atrativos. Chamando todo mundo. Quando ele fala de carente aí, eu já vi Com letras muito provocantes. Exatamente, Eu os já vi que são atuais. quando falou em carência, eu já vi a galera, o pessoal do rock mais pesado, porque eu fui numa banda, eu conheci uma banda muito pesada. Então tem a galera que vai vestida a caráter e bate cabeça assim. Exato. E eu vi uma galera fazendo isso com uma banda meio pop rock. Isso quer dizer o quê? Não tinha a banda pra fazer isso, então os caras tinham que ir para um lugar. Exemplificando, era como se fosse o pessoal, o público do Sepultura, bangueando no show do Diabo de Bordo. Porque não tinha. Porque não tinha. Era carência. Eles tinham que extravasar, tinham que vestir de preto e extravasar. Não que isso fosse ruim, ao contrário, isso era muito bom. Exatamente. Tá? Porque Implementa, né? eles estavam dando a contribuição E deixa eu deles completar. enquanto público, dando a contribuição dele enquanto público, e a gente estava sentindo esse feedback que poderíamos melhorar a pegada para de repente agradar também esse cara. E eu para completar isso daí, nós como músicos dizíamos, eu sempre gostei de metal. Metal pesado, sempre gostei. Só que a gente teve que mudar para tocar. Senão a gente não tocava. Aceitação, né, brother? É o segmento. Aceitação. Não, E também teve outro lance. Você como músico, a gente tocava nessas bandas, ninguém era profissional. Então a cabeça foi mudando, eu tocava no barzinho ali, comecei a ver que ganhava dinheiro e não queria tocar o heavy metal, porque eu sabia que tinha lugar boate, como por exemplo, na boate, por exemplo, eu tocava no aeroporto e você tinha que tocar pop rock, não era rock pesado. Mas tinha bandas que ganhava grana boa, né? Tinha bandas naquela época que tocavam pesado. Como é o nome do Batias, a banda? Tocava, pô. E tava com a gente lá, Tava. o público dele. Entendeu? Eu acho que esse público até deve ser dele. Brad Reis também, tem história interessante. O Brad Reis, a própria Morcego, né? Brad Reis Só que a gente não teve o privilégio de tocar com morcegos. Realmente a gente nunca teve o privilégio de tocar com morcegos. Eu acho que é uma banda Eu respeito Eu acho que é uma banda que deveria ser ensandecidamente. Próximas também, né, cara? Acho mental e Brad Reis Quando as pessoas falam pra gente, quando as pessoas falam pra gente, porra, o que é que vocês estão fazendo é música, o que é que vocês... Me perdoe, a gente tá fazendo o que gosta, a gente tá fazendo produto natural, a gente tá fazendo produto alagoano, a gente tá fazendo produto caeté. Se isso vai melhorar, e vai melhorar aos poucos, se você nos pegar hoje tocando, que a gente fez há 2 anos atrás, a gente fez um gancho, depois você toca nesse assunto, a pegada é outra. Inclusive é isso que você está ouvindo hoje. Tá muito mais musical, já tá com gancho. Mais groovado também. Tá tudo mais. Tem mais potencial. Esse baixo aí é seu, né? É uma pegada. Elétrico. E o que faz melhorar isso? É o tempo, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Uma coisa que aconteceu interessante falando sobre o cenário musical e o público,
como eu estou até hoje tocando, eu estava tocando, acho que foi em um período desse. A gente tocando, eu toco ainda toco rock, mas um pop rock e dançante, digamos, né? Uma mistura. E sempre chega alguém. Você toca brega, avisa. Toca brega, ele toca brega. Eu sou testemunha. Porra! Faz parte. Alguém chega lá e diz, toca um forró. Aí depois a gente questionou, né? Nas bandas de forró lá, você já viu alguém pedindo para tocar rock? Pois é. E por que você chega a gente para pedir forró? Você está vendo que é uma banda que toca pop rock. Então a mentalidade do pessoal, assim, o interior mudou bastante. Se você for em Arapiraca, algum local, você vai ver a galera tocando Arapiraca tá um Arapiraca tá impressionante. Tá melhor que Maceió. Tá melhor do que Maceió. 1000 vezes pra rock and roll, tá melhor. De bar. Acho que a questão também da década de 90. Aí a gente falou de Arapiraca, daí eu lembro Gato Negro, outra banda que é a base do Spring. É a base, o batera. A Arapiraca sempre teve uma cena muito forte. E Nardel tá por lá, é o dono de Arapiraca. Olha, o prefeito de Arapiraca, futuro é Nardel Guedes. Com certeza. Acho que é. Olha, vou mijar de novo. Acho que é relevante falar aqui, sabe sobre o quê? Tenho 52 anos. Vou cortar dessa vez, como é que vai falar aqui? Você vai ser dito. Acho que é relevante falar o seguinte, cara, sobre esse momento do diário de bordo, que é o momento, assim, de uma transição que a gente vive no país, da questão política, né? Do final da década de 80, início da década de 90, início da globalização da economia mundial e tal. Mas tem uma coisa muito forte, assim, extremamente interessante, sabe o que é? É que hoje nós observamos assim, uma vibe muito forte do sertanejo e do pagode romântico, e na época não havia essa forticidade tão grande desse estilo musical. Não estou criticando, não. Eu estou apenas mostrando a condição existencial daquele momento. Então nós tínhamos assim uma coisa muito forte do rock brasileiro da década de 80 na década de 90, como foi da década de 80 da década de 60, 70, né? Então a gente tem assim essa inspiração, por exemplo, de Agribordo, que é muito Legião Urbana, muita coisa da Plebe Rude. Me lembra muito essa coisa do próprio símbolo da Agribordo, essa coisa do rock de Brasília punk, entendeu? Da criticidade e tal. E havia essa coisa nas pessoas ainda, muito forte da política, né? Então eu penso que esse momento que a galera viveu foi muito forte dessa condição crítica política que a gente não vê hoje. A gente não vê hoje porque hoje surgiram vertentes assim, exacerbadas até de tipos musicais que na verdade deixam muitas vezes até desejar, assim, somente pelo fato de ser algo que vai se construir como uma coisa de ganhar um dinheiro, de não sei o quê. Então a galera produziu um negócio assim, querendo falar a respeito, né? Isso é cíclico, porque se a gente for olhar o período do Fernando Collor como presidente, foi uma onda sertaneja ali. Lembra que os sertanejos iam para casa da Guinda, dia do domingo, cantar? Era o Leandro Leonardo. Então, mas é o início disso, Arthur. É o início disso. Chororó. Paralelamente, naquele momento eu estava vendo assim meio que não uma decadência, mas estava vendo uma diminuição do pop rock por conta dessa ascensão sertaneja, por conta dos milhões que eram liberados pela política para esse grupo de galera que começou a chamar públicos. E era a galera que fazia showmício, né? Que hoje não é permitido mais. Não é permitido, né? Era chiclete com banana, uma época sertanejos. que a Europa consumia muito, ainda consome, tá? Mas, por exemplo, o Lenine toca um show na França. Consumia, pensei que era outra coisa. Mas daqui a pouco eu vou dizer que tem a ver. Tem a ver. Lenine, você toca na França, é um show, como você falou, fantástico. Quem não vai assistir o show dele na França, imperdível, né? Tenta Alagoano também, velho. Macklin já fez turnê na Europa. Carlos Moura fez muita turnê na Europa também.
Agora, o europeu fez uma crítica nessa época que ele está falando que o brasileiro consome muita bunda. Mas é verdade. Se você for olhar El Chan, é o quê? Duas mulheres dançando, é imagem, não é som. Quer dizer, hoje a gente descobriu que as músicas do El Chan eram boas. Hoje, você não está vendo. Hoje. Boa assim para dançar, estou falando, o nível, né? Mas o europeu dá uma... Mas na verdade você acha que é bom porque surgiu coisa pior. Não, tem umas coisas interessantes. Aí no paralelo, na média, você começa a tolerar. Tem uma coisa no diário de bordo que eu estava conversando com ele, que é o seguinte: a pegada, bicho, é muito hard rock, porra. Essa pegada hard rock do diário de bordo, eu penso que ela é assim, diferenciada das outras bandas que aconteciam na época do diário de bordo. Ela tem a pegada do baixo do Arthur muito forte, em cima dessa coisa arrastada da guitarra do Nardel e do Otávio, né? Seguida, obviamente, o Otávio e o Eduardo com essa pegada da influência da Legião, do Elvis, do Renato. Então, ela se faz diferente. Eu falo com o Eduardo sempre, bicho, ele sabe disso. Meu irmão, vocês deveriam refazer, renovar, porque todo mundo faz isso e a galera curte. Não é aquela porque coisa você tem que... Legião Urbana tem esse... Ira é assim porque tem que fazer igual. É por isso que muitas bandas viram cover de si mesmas hoje. O próprio Titã, né? Virou exemplo disso. Mas os caras pegaram, mas a Diário de Bordo pegou a influência, uma influência grande, foi o Otávio, uma influência muito forte do Guns N' Roses. O Nardel também tem influência. O Arthur já tem influência hard rock mais também pesada, né? E o Alex vem complementar essa história, porque ele já vinha de uma banda punk, acho que punk, né, cara? Bem punk, aquela primeira banda. Não, o Necrotério não é nem punk. Não era hard. Era hard. Pesado, mais pesado. Era hard rock. Era leve comparado com quem ele tocava. Sim, mas tinha aquele peso, né, cara? Eu acho que essa influência do Diário de Bordo, das bandas que ouvíamos antes, na década de 70 e até 80 e tal, é muito forte, acho que muito até forte da década de 70 e tal, e prosseguida pelas outras bandas, né? Gravou isso não, né? Gravou, tá gravando. Graças a Deus. Gravou, pô. Tô lascado com a minha mulher. Agora uma questão importante que eu queria abordar. Vocês falaram a questão do cover. Toda a vida sempre existiram bandas cover, né? Eu queria saber como vocês avaliam essa questão do cover versus autoral. Vocês enxergam o cover como um problema, algo que atrapalhava o seu autoral? Porque hoje em dia, por exemplo, o público lota mais show de banda cover. Não, eu posso começar a responder? Pode. Nos anos 90 o público assistia mais autoral. Pelo menos o que me contavam, né? Alguém um dia disse que quem faz cover é coveiro, né? Pois é. É efeito moral, Vitor Pirralho Contador de cover. canta isso agora. Eu acho uma letra genial, pra falar a verdade. Vamos para os pontos positivos. Em primeiro lugar, quando você toca cover, você aprende. Musicalmente você aprende, quanto mais estilos diferentes você tocar, você está aprendendo. Outra coisa, você toca nos lugares que dê grana. Então você toca também. Esses são os pontos principais para mim do cover. Você aprende bastante tocando cover, você só aprende tocando. Qual é a diferença do cover para o autoral? A criatividade. Você começa com o cover, depois passa para o autoral. Quando você começa no autoral, depois vai para o cover, é meio na contramão, mas não quer dizer que esteja errado. Mas eu vejo assim, você começa no cover, depois vai para o autoral. Você pega todas as influências do cover e você coloca... Cria sua identidade e vai seguir seu caminho. Qual é a sua personalidade, qual é a sua estrada, vai dizer quem você é. Então junta, por isso que o Diário de Bordo juntou cabeça diferente e tem uma sonoridade diferente. Eu acho que é por isso. E o cover te dá isso, mas você não pode parar de tocar cover nunca. Nunca.
Porque o músico sempre está aprendendo quando é que vai Você está parar. negando essa influência. Exato. E você também não pode parar de criar autoral, porque é a criatividade que está no meio. Então uma relação tem a ver com a outra. Eu acho que não tem uma... Eu acho que a gente tem tanta influência, o músico, quando ele vai criar algo, a gente às vezes pensa assim, qual a sua influência? Você pergunta direto, né? Mas muitas vezes é um mix que você não sabe na hora nem pensa no que está fazendo, né? Você mistura uma música clássica que você ouviu com o Jackson do Pandeiro, e mistura tudo e você vê que está criando alguma coisa que está inconsciente, crescendo no inconsciente, e você faz algo sem saber de onde aquilo está vindo. Não, pensei que era de não, viado, eu não ia dizer isso, não vai acontecer. Toma. Deixa ele complementar aí. Agora, o que é interessante aí dizer, o que ele está falando é que não é porque eu toco rock, eu tenho influência só de rock. São várias as influências que faz você vai... O grande barato, a gente estava no estúdio uma vez, que a gente foi convidado para tocar no Sesc, lá no Sesc Poço, num evento que tinha happy hour do Sesc. Aí a gente estava ensaiando lá no estúdio do Segredo do Estado, em Jaqueracica, do Bolívar. Aí a gente estava ensaiando lá e eu convidei uma figura, que é o Félix Baigon, né, para ir assistir o show da gente. Que ele era o produtor do Sesc naquele momento. Ele trabalhava lá no Sesc. Ele viu o show da gente e colocou a gente dentro da programação do happy hour do Sesc. Que até aquele momento não é esse negocinho de mamãe dançando, vovó dançando. Era atividades culturais que tinham... É o Festival do Sesc. É, o Festival do Sesc. Entretanto, a minha mãe faleceu, né? Deu exatamente na época e destoou, a gente não chegou a tocar aí. Só que ele falou uma coisa que me marcou muito forte. Ele fez: vocês tocam bem, mas vocês precisam ter outras influências, tá? Quando ele falou isso, eu comecei a ouvir Milton Nascimento mais, Beto Guedes, Bezerra da Silva, tá? Martinho da Vila. Eu comecei a ouvir outras coisas que pudesse me ajudar nesse conteúdo aí que eu quero colocar. Que os covers são totalmente necessários, são, sem dúvida nenhuma. Só que eu, ao contrário dos meninos, eu sempre fui contra os covers, né? Eu sempre fui... porque eu sempre, apesar de todos terem influência na minha música, principalmente Legião Urbana, é óbvio, se você olhar, tem linha melódica muito forte, tem linha melódica do Rush, tem linha do Engenheiros, e por aí vai, tem linhas. Mas eu tentava, por mais que as pessoas dizem, você não nasceu em Alagoas, mas eu sou alagoano. Então eu preciso e necessito divulgar a cultura alagoana. Isso é uma premissa minha, né? Individual. E isso aí, o que aconteceu? Eu discutia muito com os meninos, entretanto, eles diziam, não, mas eu acho que a gente tem que colocar uma música aqui. E a gente começou a colocar aqui nesse release, setlist. Setlist tem duas músicas. Aqui tem, você vai mostrar aí depois, de um show que a gente fez. Isso é uma raridade, não sei nem que show foi esse. Aí tem aqui, Que País é Este? Música Urbana 2. E Música Urbana 2. Que era o lado B do Legião Urbana. Não era aquela música, mas que a gente não estava muito preocupado também com isso. A gente estava preocupado em falar sobre as mazelas sociais enquanto diário de bordo. Eduardo, Tá? Só para concluir. na música Remando Contra a Maré, que a gente acabou de estar ouvindo aqui, há uma forte influência de Raul Seixas. Porque tem uma parte da música que rola aquele trechinho do Tente Outra Vez, entendeu? Meio que Tente Outra Vez do Raul.
Você teria sido uma influência do Otávio, pelo fato dele ser baiano? Não, ou teria sido uma coisa... A letra é toda minha. Não a letra em si. A pegada mas sim, música, a pegada sim, da com música. certeza. Com certeza. Inclusive, são regra. O que você está ouvindo hoje são músicas que a gente refez há 2 anos atrás. Que é uma base. Que é uma base que o Otávio, o Alex vai fazer daqui a 4 anos. Ele termina. Da música Remando Contra a Maré? Há 4 anos? Não, até 4 meses. Daqui a 4 meses ele vai refazer. Aí quando ele refazer. A próxima Copa. A próxima Copa não, que é para o ano, prometa não. Então para o ano. Mas aí ele fez isso aí no DASO, né? E só para ter Inclusive essa música aqui, você é uma das melhores. que é Concha, depois você falou Concha do nome do Concha Acústica, né? É, do Daço. Coincidência da Concha, o trio inteiro juntado. Bom, Você interferia na questão da musicalidade em si? Eu sempre soube, a gente é brother há muito tempo, e a sua forticidade maior nas letras. Mas na questão musical, por exemplo, da produção da música, eu percebi durante os ensaios... eu já vinha com a linha melódica. Que os caras colocavam muito as suas influências, né? O Arthur, Claro. Você se encaixava nas letras, na musicalidade dos caras, ou os caras se encaixaram na sua musicalidade? Inicialmente, eles se encaixavam no que eu imaginava, na ideia melódica. E era pobre, até porque como eu não toco nenhum instrumento, só fazia música... Letra e fazia a melodia também. Só que era pobre, realmente era muito pobre. Isso a gente tem que reconhecer. Quando eles cresceram musicalmente e trouxeram. Não musicalmente. Não, intelectualmente. Cresceram, não só musicalmente, eles cresceram individualmente, colocando opiniões. Porque até então, aí é onde entra a questão do professor, de repente eles recebiam o do professor, tá tudo certo. Tinha um respeito. Havia. Infelizmente havia. E é a grande merda nisso aí. Não, necessariamente. Não, a grande merda é a minha pobreza melódica em relação. Eu sei disso. Mas aí tá? no começo, mas como você também me propôs, depois de um tempo eles viram. Não, sem dúvida. Aí eles perceberam, e quando chegaram as influências, as melodias totalmente. E foi até um incentivo a mais até para suas ideias. Totalmente. Até porque a gente chegava a colocar ótica. A gente sentou, a gente chegou um dia, ela é uma delas. Ótica, essa aí também é. Contra a maré, Remando Contra a Maré. Tem umas 4 ou 5 músicas que a gente chegou um dia, a gente foi no posto de gasolina, comprou trocentas cervejas, colocou lá no estúdio, que a gente tava ensaiando no estúdio ali perto do tio do Nardel. Sim, era no primeiro andar. Era na casa, né? Na casa. Era na loja, né? Era na loja, em cima. A gente colocou uma porrada de cerveja. Isso. Não, em frente ao posto de gasolina. Frente ao Extra. O Extra. Tem o posto de gasolina. Não era só pisos. Pronto, isso. Só piso, perfeito. Só piso, exatamente. Não, ali era casa, só piso era do outro lado. Era do outro lado. Bicho, a gente começou a tomar todas do Brasil. Aí os caras começaram a criar linha melódica. Aí eu comecei a colocar a letra exatamente aonde eu estava. Foi a melhor época que ali foi a melhor pra mim, foi porque foi musicalmente. A minha influência ali entenda aqui. O que eu quis entenda o seguinte, que nesse primeiro momento, nesse finalmente momento, chegou no que eu queria. Isso. A gente é exato. Aí, eu pensei dessa forma. Chegamos ao momento que a gente está construindo coletivamente. Então, quando a gente construiu coletivamente, é onde o diário de bordo ficou melhor. Onde explodiu, né? Ficou melhor. E aí você pega uns riffs muito fortes. E tudo foi criado na hora. Isso, a gente criou umas 6 ou 8 músicas ali naquele dia. Sim. Pô, e foi feito assim, ó. Os caras faziam a linha melódica. Eu disse, porra, que ideia massa. E, lógico,
a Breja sempre agora, abre uma ideia, Tem uma coisa ajudou interessante, muito, mas é por aí. que é o porque seguinte, deixa a que gente eu mais falo tempo que é trabalhando. o crescimento, quando eu digo crescimento musical dos caras, é porque havia ainda, por exemplo, Nardel não é a excelência que é hoje. Mas nesse momento aí já estava então bom. esse Tava crescimento, bom, justamente, é isso que eu queria abordar. Né? Mas- Abordar diário, né? Aí o que acontece? Essa abordagem é o quê? É o crescimento musical do ponto de vista do desenvolvimento das técnicas musicais, das guitarras, do baixo Sim, do sem Arthur, dúvida, sem dúvida. a entrada do Alex, que deu uma instigada, né, nessa condição, inclusive do Arthur, de forçar mais o baixo. Então eu penso que esse momento aí é o momento do crescimento do diário, do bordo. Os meninos já estavam melhores. Do desenvolvimento Todos estavam da melhores. musicalidade. Todos estavam melhores. Ele tocava melhor. É. O Otávio tocava Sim, melhor, então é isso que ele eu tô tocava melhor, falando, isso que eu eu tô escrevia falando. melhor. Então, Então é uma coisa natural. Foi naturalmente. É naturalmente. Não. É naturalmente. Pra mim tem um componente que é inerente ao tempo. Você vai dizer, olha, depois de 10 anos, Nardel melhorou muito. Era onde eu ia colocar. Depois de 10 anos eu melhorei bastante, Arthur. É natural, Agora, é natural. Agora tem coisas que é inerente ao tempo. Do começo ao fim tem um componente que tem uma coisa que não mudou. O Otávio, criatividade. A criatividade do Otávio. Do começo ao fim. Então é inerente ao tempo, sempre coisas teve fluem muito criatividade. É porque o Otávio tem uma coisa bem peculiar aí. Ele é completamente irresponsável. No melhor da palavra. Ele tem de É no melhor da palavra. Se a gente for para um estúdio hoje, Ele é ultra criativo. se a gente for para um estúdio hoje como produtor, vai dizer, olha, vocês querem participar quer entrar no mercado assim, vamos fazer. Ele é ultra O criativo. Otávio ele não se encaixa nisso e ainda bem que não se encaixa. É verdade. Perfeito, perfeito. Ainda bem que se A coisa boa dele é isso. É o melhor Ele dele. não tem fórmula. Ele não tem fórmula, é o melhor dele. Na realidade, eu gosto dele. Ele é uma amostra musical. na realidade, e eu falo isso de cadeira, hoje, Teatro de Bordo, não funciona só com nós três. O Otávio tem que estar envolvido pela criatividade musical. Então não adianta eu de repente dizer, não, eu não quero tocar mais com a turma, Mas não, Mas eu acho não, entendo o que eu quero colocar. Entendo. Entendo o que eu quero colocar. Eu não quero tocar com o Arthur, eu não quero. Eu vou montar uma outra banda, com 3 meninos, 4 meninos diferentes. Até porque a maioria das músicas são minhas. Estão todas cifradas. Leve o Nardel, Não. leve o Otávio, fica tudo bem. Todas as músicas são Mas boas. entendeu? Se não tiver esse ponto principal, que seria. Se não tiver esse ponto principal, que é a linha melódica do Otávio, ela não, o Diário de Bordo não existe. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu participei de várias gravações. Quando eu toquei no Hack Jazz, por exemplo, toquei com o pessoal The Beatles Again, hoje eu toco com uma galera aí, eu toco com o Sandro Barro hoje, faço um trabalho muito bom. Tenho várias gravações de pop rock e de gravação musical. Pra mim não tem música melhor do que a Boneca de Pano. Boneco de Pano. Ainda não vi. Solo do Otávio. Eu ainda não Mas é vi. guitarra E é que é a primeira. E é original, não é nem a versão nova. Original. É a primeira. Tanto é que a gente vai gravar, eu disse, não mude nada. Tá tudo mudado, mas Boneca de Pano não muda.